Rude. Amém. Eu queria cantar porque tinha tudo a ver com a mensagem de hoje. Ele quer muito cantar, mas ele estava... tem muito isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Amém. Ele chegou no momento mais especial Oh, da glória a noite. Deus. Fala conosco. Não que o Senhor já não tenha falado. Porque Amém. Ele está em todos os momentos. Em nome de Desde Jesus. o abraço quando recebeu ali na porta, através dos louvores, através da saudação do teu irmão que está do teu lado. Amém, Deus Senhor. fala conosco. Fala com a tua igreja hoje, Senhor. Mas essa noite, Pai, eu quero te pedir um momento especial, Senhor. Canta comigo assim, ó. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Sim, Pai. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, eu te coloco agora dentro do teu servo, do teu altar. Aleluia. Senhor, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, faz a interpretação pessoal desta palavra, Pai. A melhor profecia é a palavra revelada que toca os nossos corações, Deus. Então agora, Senhor, tira as vendas dos olhos, tira dos ouvidos tudo que impede de te ouvirmos, Pai. E fala conosco, precisamos da tua direção, Pai. Em nome de Jesus, que não venha a ser o teu servo, o intelecto dele. Eu sei, Senhor, que o intelecto dele é capaz de formular uma palavra maravilhosa. Mas queremos, Senhor, ouvir a palavra vinda dos céus, do teu maná, Senhor, e que dele possam fluir rios de águas vivas, Pai. E que todos nós possamos ser impactados pelo poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, igreja. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Em nome de Deus. Te prepare que Deus vai falar contigo. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 15. Amém. Quem trouxe Bíblia, quem trouxe a Bíblia digital aí no celular. A gente brinca que a palavra de Deus é a espada do Senhor, né? Se a Bíblia é espada, o celular virou o sabre de luz, né? Que é a Bíblia digital. Mas amém, não importa se ela é digital ou física, o importante é nós acompanharmos a palavra de Deus aqui em nome de Jesus. Amém? E assim diz a palavra, Romanos 8,15. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Amém? Não acharam? Então fala assim, misericórdia. A gente espera um pouquinho. Em nome de Jesus. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez o que? Estade em temor. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Feche seus olhos, Senhor, eis a tua palavra nesta noite. Pai, em nome de Jesus, como minha esposa falou, que não seja o intelecto humano a falar nesta noite, Pai, mas que seja a tua palavra viva, Senhor, rasgando nossos corações, falando profundamente a nossa alma, a nossa mente, ao nosso espírito. Pai, nesta noite, queremos sair daqui transformados, edificados, renovados, transformados pelo poder da tua palavra e da tua presença. Que todo espírito das trevas que se levante contra a tua palavra caia por terra agora, em nome de Jesus. Sai deste lugar e abre, Senhor, nosso coração. Leva, Senhor, nossa mente e coração cativo a ti, para que possamos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Que não seja eu, mas seja tu, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Amém. Então, quando Deus Paulo fala à igreja em Roma, ele diz assim, ó, porque você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, o Senhor nos apresenta através desta palavra um termo que se chama
Abba. Abba, no hebraico e no grego, ele significa paizinho. É que nem a gente fala no americano o dad, porque no inglês pai é father, né? Nome feio é father. Mas a forma carinhosa de chamar pai no americano é daddy. Já no português é pai e aumenta, né? Como é que é a forma carinhosa do pai no português? Paizinho ou? Não. Como é que a gente chama? Como? Papai. Então, quando o Senhor lhe fala, ele diz assim, que nós fomos adotados por Deus, pelo qual nós chamamos papai, paizinho. Porém, para você entender o poder dessa expressão Abba, que tinha quando Paulo falava à igreja de Cristo, aos judeus, o que significava Abba, nós precisamos entender a visão que o judeu tinha de Deus, querido. Porque para Deus, para os judeus, a palavra, o nome de Deus era Yahvé, Jeová para nós. Alguns falam Jeová, outros falam Yahvé, e por aí vai, porque na verdade a pronúncia do nome Jeová se perdeu. Por quê? Porque era um nome tão santo, tão sagrado, que nem os judeus falavam a palavra Jeová, que era o nome de Deus. Então, a gente conhece muito bem o nome de Deus por Jeová, mas porém Jeová ele possui várias características que nós poderíamos até chamar de adjetivos qualitativos que acompanhavam o nome de Deus. Por exemplo, o Senhor era chamado de Adonai. Nós até cantamos, né? Adonai, Papai. Adonai significa Senhor. Mas porém, nós chamamos de Deus também de El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Jeová Jiré, como nós contávamos agora, Jeová Jiré é o que? É o Deus provedor. Então, esses nomes que nós vamos dando, Jeová Rafa, significa o que? O Deus que sara. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Lembra? Tsequenu e Yahvé, o que? Minha justiça o Senhor é. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Então, o povo de Deus, ele conhecia muito, ele qualificava muito o nome de Deus pelas suas qualidades. O Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Jeová Tsequenu e muitos mais outros nomes. Porém, em todas essas revelações de Deus que nós dávamos, que na verdade, quando nós dizíamos que Jeová, Yahvé, é o Jeová Rafa, nós estávamos dizendo que é aquilo que ele faz, que ele é o Deus que cura. Quando eu falava, Senhor, grande Adonai, o Yahvé Jireh, era o quê? O Deus que provia as minhas necessidades. Porém, nós vimos várias qualitativos para o nome de Deus. Porém, em nenhum momento você vai ver a expressão Pai. Em nenhum momento você vê o judeu se relacionando com Deus como Pai. Porque o judeu, ele se via como o quê? Como filhos de Abraão. Mas eles não conseguiam nunca se ver como filho de Deus. Mas aí de repente aparece Jesus. E Jesus, quando ele ia falar sobre o Jeová, ele não falava Jeová Tsequenu, ele não falava Jeová Sabaote, ele não falava Jeová Rafa, mas sempre que Jesus ia falar com Deus, ele falava o quê? Ele chamava de Pai. E ele falava assim, por exemplo, João 11:42, diz a palavra que Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus, até quando vai nos ensinar sobre oração, ele fala assim: olha, quando você for orar, não faça vãs repetições como os gentios, que não conhecem a Deus, mas quando você vai orar, você entra no teu quarto e fala assim, Pai nosso que estás no céu. Então, quando Jesus ele começa a trazer essa revelação da identidade de Deus como Pai, diz a palavra que os fariseus pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque quando ele dizia que ele era filho de Deus, ele se fazia como Deus. Então, nesse momento, Jesus ele começa a nos apresentar uma qualidade poderosa de Deus, que ele fala: sim, eu sou o Senhor Adonai, sim, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Jeová Jireh, o Deus que provê, Rafa que cura, Tsequenu, o Senhor da justiça, eu sou o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos.
Porém, diante de todas essas características, Deus nos apresenta a maior delas, que é o Deus como Pai, e não é como qualquer Pai, mas é o Abba Pai, o Paizinho, o Pai de amor, querido. Então eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: a visão de quem é Deus para você vai influenciar diretamente no modo que você se relaciona, primeiro, com o mundo, como você se relaciona, segundo, com as pessoas, a forma que você se relaciona com as dificuldades da vida, mas principalmente como você se relaciona com o próprio Deus, querido. Veja comigo, Romanos 8,15 fala assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez, olha só, para novamente, mais uma vez, andares em temor. Por quê? Porque antes eu e você éramos escravos do medo. Por isso que então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Querido, se você vai ver a referência dessa canção, ele está fazendo a referência de Moisés. Eu e minha esposa, a gente viajava e ela sumiu. Cadê meu amor? Ela sumiu, mas a gente ia na viagem, a gente falava a referência dessa palavra, que Moisés, quando ele desce do monte dos mandamentos, o Senhor fala com Moisés assim, junta toda a congregação, santifique 3 dias, 3 dias de consagração, separação, jejum e santificação, porque eu vou falar com o povo. E diz a palavra que Deus ia falar com o povo. E aí de repente a glória de Deus se manifestou no monte de Sinai. E havia relâmpagos, tremores, havia fumaça, havia fogo. E eles começaram a ouvir a voz de Deus. E o povo fala assim, Moisés, pelo amor de Deus, nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque morreremos. E eles falam assim, fala tu com Deus em nosso lugar. Vai tu, sobe lá, fala com Deus. E o que Deus te falar, Ele falará conosco. Aí surge o quê? Os profetas. O que era o profeta? O profeta era aquele que falava com Deus e trazia a mensagem, a revelação de Deus para o povo. Porém, essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi o quê? Que houvesse um relacionamento íntimo, não apenas com os profetas, não apenas com os sacerdotes, mas o relacionamento de Deus para com o homem sempre foi o desejo que fosse o quê? De um pai para com seu filho. E algo fazendo ruído aqui. Não sei o que é. Mas o que acontece? Antes, nós éramos escravos desse medo, querido. Desse medo que fez com que o povo falasse, olha, Moisés fala com ele lá. E eu e você, nós tínhamos medo. Tínhamos medo do dia do amanhã. Nós andávamos ansiosos. Quem é aqui ansioso, querido? É só baixar os outros volumes, amor. Quem aqui é ansioso, querido? Levante a mão aí. Eu sei que tem gente ansiosa aqui. Sabe o que é ansiedade, querido? Ansiedade nada mais é do que o medo do amanhã. Por quê? Porque você não tem controle. E aquilo que você não tem controle, querido, ele te dá medo. Não sei como eu vou pagar minhas contas amanhã. Fiz um financiamento, eu não sei se eu vou conseguir pagar até o fim. Eu não sei como vai ser o futuro dos meus filhos. Os meus filhos saem para o colégio todos os dias, eu não sei se vai voltar. Então, a palavra de Deus fala que medo sempre tomou conta do coração do homem. Mas quando você entende que você hoje não precisa mais ter medo. Por quê? Porque você tem um Deus que cuida de você. E não apenas um Deus Senhor, mas um Deus Pai, que cuida de você como um filho amado. O medo passa a não mais te dominar, meu querido. Amém, igreja? Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Então, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele nos tirou o medo. Por quê? Porque Ele nos adotou. Veja que Ele usa a palavra adoção. E o que é adoção, querido? Adoção, se você vai lá no dicionário pesquisar adoção é um ato de amor que leva alguém a aceitar espontaneamente alguém como seu filho.
Isso é o ato de adotar. O que é adotar? É você chegar no orfanato. A minha esposa trabalha na Fundação de Proteção às Crianças. Tem várias crianças lá que são abandonadas pelos pais. Então, você espontaneamente vai lá no orfanato, vai lá na fundação do estado e fala assim: olha, eu quero adotar uma criança. E por que você quer adotar? Porque eu tenho desejo de dar amor de pai a alguém que necessita, que carece de receber amor como filho. Então, adotar é tomar alguém que antes não era seu filho, mas hoje você decidiu amar esta criança, querido. Porém, desde criança nós aprendemos essa expressão que diz assim, ó, que todo mundo é filho de... Todo mundo é filho de quê? De Deus. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Tem até músicas que cantam essa frase: eu sou filho de Deus. Mas realmente, todos nós somos filhos de Deus, querido? Eu quero te dizer, não. Não. Você não é filho de Deus. Porém, a palavra de Deus fala que quando a todos, João 12 fala assim: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome de Jesus, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E ele fala assim, ó, os quais não nasceram do sangue, não nasceu de uma via natural sanguínea, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas são aqueles que nasceram de Deus. Então, você se torna filho de Deus quando? Quando você crê no Senhor Jesus como teu Senhor. Deus nos dá o direito e o poder de nos tornarmos filhos de Deus, querido. E ele fala que não nasceu da carne, não nasceu do sangue, mas de Deus. Tanto é que Jesus, quando encontra Nicodemos, ele fala: necessário vos é nascer da água e do Espírito para ter o reino de Deus, querido. Então, não somos todos filhos de Deus. Porém, a todos aqueles que creem no Senhor Jesus, receberam a possibilidade de ser adotado como filho, querido. E é isso que Deus fez. A maior vitória, a maior conquista de Jesus na cruz, querido, foi o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Como eu disse, o judeu, até então, ele se relacionava com Deus através dos profetas, ele se relacionava com Deus através dos sacerdotes, eles se consideraram filhos de Abraão, descendência de Abraão, mas eles não tinham a identidade de filho de Deus, porque a identidade de filho de Deus só foi resgatada com o sangue de Jesus na cruz, querido. E aí, nesse momento que eu creio, que eu recebo Jesus como meu Senhor, que eu tomo posse do sangue de Jesus, eu me torno filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, querido. Amém, igreja? Então, nesse momento, a minha identidade de filho é restaurada. Essa palavra identidade significa igual a, vem do latim. Significa, quando você fala de identidade, você fala de quem você é. Por exemplo, se eu chegar para Israel e falar assim, ó, Israel, qual é a tua identidade? Como você se identifica? Você vai falar o que, filho? Filho de Deus, amém? É uma forma de se identificar. Hoje é até perigoso falar como se identifica, que tem gente agora que se identifica até como um cachorro, né? Estava vendo na internet que a pessoa, não, qual é a sua identidade? Não, eu me identifico como um gato. O meu filho do meio lá, o Iago, ele fala que às vezes ele se identifica como um helicóptero, ele sai tirando pela casa, falando, sou um helicóptero. Agora, porque virou brincadeira esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Identidade fala sobre isso. É aquilo que você se identifica. E o Senhor, diz a palavra de Deus, que nos fez a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos filhos de Deus desde a origem, porque quando o Senhor falou, façamos o homem, Ele falou o quê? Façamos o homem segundo o quê? Segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando Deus fez Adão e Eva, Ele fez eles para serem filhos de Deus. Porém, Satanás, ele veio para nos roubar a identidade de filho de Deus. Diz a palavra que Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. O que Satanás veio matar, roubar e destruir? Aí se eu perguntar, por exemplo,
para o meu irmão Denis, né? Denis, o que Satanás veio matar, roubar e destruir? Talvez ele vai falar o quê? Que seja o casamento. O inimigo é contra o casamento. Ele quer destruir o casamento. Talvez eu perguntar para o irmão Ramon, o que Satanás veio roubar? Ele veio roubar minhas finanças. Afinal de contas, ele quer me ver na miséria. E eu perguntar para isso, o que ele veio destruir? Ela vai dizer, destruir meu futuro casamento que ainda não chegou, mas vai chegar em nome de Jesus. Amém? Cadê as encalhadas aí? Glória a Deus, vai chegar. Vai chegar, Jesus. Encalhada não, que minha filha está nova ainda, né? Mas vai chegar. Ninguém mandou ser filha de pastor. Meus filhos eu posso dar de exemplo, né? E não acontece, muito vão dizer isso, mas querido, o inimigo ele não veio destruir seu casamento. O inimigo não veio para roubar as suas finanças, irmã Vera. O inimigo ele veio roubar, destruir a tua identidade de filho. E se para fazer isso, ele precisar destruir seu casamento, ele vai fazer. Se para isso ele precisar destruir as tuas finanças, ele vai fazer. Mas meu querido, se ele precisar dar dinheiro para você, ele vai dar também. Se ele precisar fazer o que for, porque a ideia dele não é fazer você ficar pobre e solteiro. A ideia dele é você não ser mais a imagem e semelhança de Deus. Quer ver um exemplo disso? Quem viu, por exemplo, aquela Emily House, uma cantora famosa inglesa? Ela cantava umas músicas bem famosas, ela era uma mulher linda, morreu de overdose. Tem vários memes que aparecem ela aí. Quem já viu essas questões da droga vê ela antes da droga e depois da droga. Antes da droga, linda, maravilhosa. Depois da droga parece um zumbi. E por quê? Porque as drogas destroem a identidade de filho. Quem aqui já viu alguma Cracolândia? Querido, lá no Rio, andando no Rio de Janeiro, eu vi Cracolândia. As pessoas da Cracolândia, por causa do crack, elas andam nuas na rua, querido. Vira e mexe, algum é atropelado, por quê? Porque ele anda aquele louco assim, ele perde a noção das coisas. Aí quando você vê um cracudo andando na rua, quando você vê um mendigo, quem aqui já passou na rua, viu um mendigo, que você olhou e falou assim, parece tudo, menos um ser humano. Alguém já viu? Eu já vi. Pessoas que estão tão sujas, tão destruídas, tão sujas, tão destruídas, que você não reconhece mais a identidade de filho. E é isso que o inimigo vem fazer, querido. Ele quer roubar a tua identidade de filho de Deus. Aleluia. Ele quer roubar a tua identidade de filho de Deus. É isso que o inimigo veio roubar. Foi isso, por exemplo, ele fez com Eva. Quando ele chegou para Eva, o que ele fez? Ele ofereceu algo que dizia para lá, olha, você se comer assim, você vai ser igual a Deus. Mas na verdade, quando ela comeu a fruta, o que aconteceu? Ela perdeu a identidade de filho. Então, eu quero te dizer que Deus, Ele te deu uma identidade a qual o inimigo quer roubar. E o que acontece? Que tipo de pai Deus tem sido para você? Aliás, desculpa, eu me perdi aqui. E qual é a maneira que o inimigo usa para roubar a nossa idade de filho? Distorcendo a paternidade. Então, a distorção que temos da paternidade de Deus, ou seja, a distorção de quem Deus é para nós, tem gerado o quê? Uma distorção na tua identidade de filho, que existe dentro de nós, querido. A distorção que você tem de Deus como pai, ela faz você também ter uma distorção de filho que você é, no entendimento de como eu me vejo como filho. Então a pergunta é o seguinte: que tipo de pai Deus tem sido para mim? Que tipo de pai Deus tem sido? Pois a forma que eu enxergo Deus como pai vai determinar a identidade de filho que eu me vejo. E aqui está o maior problema, querido. Nosso relacionamento com Deus como pai está diretamente ligado ao que a palavra pai significa para mim, querido. Porque o que acontece? Muitas vezes nós temos pessoas que quando falam a palavra pai, é linkada diretamente ao referencial de pai que você teve. Por exemplo, tem pessoas aqui que tiveram pai maravilhosos, mas por exemplo, tem pessoas aqui que nunca tiveram pai, que na sua certidão está assim, ó, pai desconhecido. E então, quando você vai se relacionar com Deus, você tem um encontro com Jesus, e você ouve a expressão que Deus é pai, a primeira coisa que associa na sua mente e no seu coração, que pai é ausente. Logo, Deus é ausente na minha vida. Outras pessoas tiveram um pai que não foi ausente, ele foi um pai presente.
mas ele foi um pai abusador. Ele era um pai que era agressor na sua casa. Qualquer coisa que você fazia ou falava, ele te agredia, ele te batia e te espancava. Logo, teu relacionamento com Deus vai ser o quê? Que o nosso Deus, se Deus é Pai, logo Deus é um Deus o quê? Castigador. Deus é um Deus carrasco, querido. Então, tenha em mente que tudo que falamos, que tudo aquilo que nós temos como identidade de Pai, ela vai influenciar no relacionamento que eu tenho com Deus. O inimigo vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para distorcer a tua referência de Deus como Pai. Ele vai fazer que todas as vezes, quando você entrar na tua casa, fechar a tua porta, e você dobrar o seu joelho, e você falar assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Aí, qual é o sentimento que vem ao seu coração quando você escuta a palavra que Deus é seu Pai? Isso vai afetar diretamente o teu relacionamento com Deus, com a tua família e com a tua salvação. Quer ver o primeiro exemplo de pai? O pai galardoador. Por exemplo, nós sabemos que a palavra de Deus fala em Hebreus que Deus, ele é galardoador, abençoador dos que os buscam. Isso é um fato indiscutível, querido. Deus, ele é presenteador, ele é galardoador. Porém, toda distorção, olha só, toda distorção, ela é baseada numa verdade. Distorção é a alteração intencional de um fato. Então, o que o inimigo faz? O inimigo pega uma verdade de Deus e ela distorce na sua identidade para nós. Quer ver um exemplo? Deus é provedor, Deus é abençoador. Aí você vê lá o filho pródigo. Diz a palavra em Lucas 15 que o filho pródigo, que significa gastador, ele estava na sua casa e ele queria sair, viver a vida longe da segurança do lado do seu pai. E diz a palavra que ele chegou diante do seu pai e falou assim: Pai, me dá a sua herança. Só que é o seguinte, existe herança de pai vivo, querido? Não, só recebe herança quem? Quando o pai morre. Então, na visão do filho ali, o filho mais novo, o pai estava demorando muito para morrer. E como o pai estava demorando muito e ele não aguentava mais esperar a morte do filho, o filho chegou para o pai e falou assim: Pai, tu está demorando muito a morrer, então me dá a sua herança. Olha só, imagina você como pai vendo o seu filho falando assim: Pai, tu está demorando muito para me abençoar, então me dá a sua herança. Isso é um problema, porque muitas vezes a visão que nós temos de Deus, do nosso pai, aliás, do nosso pai, é apenas como um pai o quê? Um pai provedor. É um instrumento para eu alcançar os meus objetivos. E se seu relacionamento com Deus também é com Deus, como Deus Pai, que também ele só cumpre, ele só serve para alcançar os seus objetivos, você nunca vai ter um relacionamento pleno com o Pai, querido. Porque esse tipo de pessoa é aquela pessoa que busca a Deus somente para realizar as minhas necessidades. E qual é o problema disso? O problema é que nem sempre Deus vai fazer aquilo que tu pede. É aquela criança que tem um pai que dá tudo. Ah, pai, eu quero isso, o pai vai dar. Pai, eu quero um PlayStation, ele dá. Pai, eu quero um celular novo, ele dá. Eu quero agora um iPhone, ele dá. Mas no dia que o pai não dá, o pai se torna o quê? O pai ruim. Não é verdade? Quantas pessoas já viram crianças assim? Crianças que tiveram um pai que era abençoador, mas aí ele deixou de ser abençoador. Ele virou o quê? Ele virou um pai que dava tudo que o filho quer. E querido, quem disse que o filho sempre sabe o que quer? Quantas vezes, querido, nós queríamos muito algo e no fim a gente recebeu e aquilo foi ruim para a minha vida? Por exemplo, a minha filha Radassa, que não está aqui. A Radassinha, quando vai lá em casa, ela só quer comer bobagem. Ela quer comer sorvete, ela quer comer doce, ela não quer comer arroz e feijão. Por quê? Porque para a criança, arroz e feijão é ruim. Então, na visão dela, eu vou ser um pai bom se eu der sorvete, bala, chocolate. Na visão dela, eu vou ser o melhor pai do mundo. Mas na verdade, eu vou estar sendo o quê? Um pai relapso. Eu vou estar sendo um pai relaxado. Porque nem sempre a gente sabe o que é bom, querido. E tem vezes que o pai, por amor ao filho, vai dizer: não, filho, você não vai comer sorvete. Não, filho, você não vai comer chocolate. Não, você não vai ganhar um iPhone. E você não vai ganhar um PlayStation. Por quê? Porque não vai ser bom para ti. Mas o que acontece? Quem viveu
viveu a vida inteira se relacionando com o pai, apenas como um pai provedor, que tem que dar tudo que eu quero, no dia que ele recebe um não com Deus, ele se embirra e ele briga com Deus, querido. E tem um monte de crente na igreja que se relaciona com Deus apenas assim. Meu relacionamento com Deus é apenas o Deus que me dá aquilo que eu preciso. Eu busco Deus somente nas horas da necessidade, na hora que eu preciso algo. Quando eu não preciso, eu não estou nem aí para Deus. Por quê? Porque eu passei a minha vida toda me relacionando talvez com meu pai, ou talvez apenas com Deus dessa forma, querido. Filhos que acham que Deus tem que me dar tudo, e no dia que Deus não está, eu não brinco mais. Querido, isso não é atitude de filho, isso é atitude de alguém que é rebelde, querido. Segunda característica que nós vemos de pessoas, nós vemos filhos com mentalidade de servos. A palavra de Deus fala que o filho pródigo, ele foi, pegou, gastou tudo que tinha com prostituição. Aí de repente diz a palavra que ele, caindo em si, lembrou da casa do seu pai e disse assim: na casa do meu pai tem de tudo, e eu estou aqui passando necessidade. Os jornaleiros, aqueles que trabalham na casa do meu pai, comem melhor do que eu. E ele falou assim: ó, vou voltar para a casa do pai. E aí vocês lembram que ele chegando, o pai abraçou, o pai deixou, renovou a aliança com ele. Ele falou: não sou digno de chamar de seu filho. Ele: não, você estava morto e reviveu, está aqui uma nova aliança, vestes novas, maravilhoso. Mas o interessante é que o filho mais velho, que é irmão do filho pródigo, ele vai chegando em casa e ele vê barulho de festa. Ele vê o novilho sendo assado, havia um grande churrasco naquele lugar. E diz a palavra que ele foi perguntar o que tinha acontecido, e os empregados falaram: olha, o teu irmão voltou. O teu irmão, teu pai pensava que havia morrido, voltou, e ele está fazendo uma festa. E diz a palavra assim, Lucas 15, 28, diz que o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar na casa do pai. Aí diz a palavra que o pai saiu para fora, foi buscar o filho mais velho, começou a insistir com ele, mas ele respondeu ao pai assim: ó, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Veja bem, irmãos, olha o que a palavra de Deus fala, Lucas 15, 28. Todos estes anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E ele falou assim: ó, mas quando volta esse teu filho aí, que esbajou teus bens com prostitutas, tu mata um novilho gordo para ele. E aí de repente o pai olha e fala para ele assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Agora veja comigo, primeiro, esse irmão mais velho, ele era tão filho quanto o irmão mais novo. E diz a palavra que ele, por ser filho, ele tinha direito a tudo que era do pai, querido. Porém, a imagem que ele tinha de si mesmo, a sua identidade era de um escravo, era a identidade de um servo. Tanto que ele fala: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Até que o pai olha para ele e fala assim: cara, tu é meu filho, tu está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Então, aquele jovem mais velho, aquele filho mais velho, ele era dono de tudo, herdeiro do pai, mas nunca usufruía o que era seu. Por quê? Por quê? Porque ele tinha, apesar dele ser filho, ele tinha uma mentalidade de servo, querido. E eis o problema: muitas vezes na igreja nós temos o costume de falar que eu sou servo. Amém? Alguém está prestando atenção? Nós usamos a palavra: eu sou servo de Deus. Querido, isso é mentira. Não, é uma verdade. Eu sou servo de Deus. Eu sou quem que tem prazer de servir, de trabalhar, de obrear a causa do Senhor. Porém, isso é uma verdade, mas não é toda a verdade, querido. E como eu disse, o inimigo, ele tem o poder de pegar uma verdade e distorcer a verdade. É verdade, nós somos servos, mas nós não somos apenas servos, nós somos filhos de Deus, querido. Só que acontece, o servo, ele vive um relacionamento com o seu senhor de quê? De medo. Porque quando o servo erra, quando o escravo erra, o que ele é? Ele é castigado.
Quando você é servo e é escravo, quando você tropeça, você erra em alguma coisa, você vai ser castigado. Numa empresa você é mandado embora. Porém, quando você é filho, querido, tudo é seu. Quer ver exemplo? Aí o camarada trabalha numa excelente empresa. O cara trabalha na Google, o cara trabalha na Amazon, o cara trabalha lá para aquele cara lá do Starlink, como é que é o nome? O da Starlink lá que manda foguete. Elon Musk. O cara trabalha para o Elon Musk, querido. Então, o cara é o primeiro a chegar. Ele é o último a sair. Faz serão pra caramba. Por quê? Porque o trabalho é bom, o salário é bom. E eu vou te dizer, ele está errado, querido. Não, ele não está errado. O trabalho está difícil. Principalmente se for um trabalho bom, você vai se dedicar ao máximo. Você vai ser o melhor empregado. Você vai estar sempre ali disponível para quando ele precisar. Porque o trabalho é bom. Agora, se meu pai é o dono da empresa e tudo que ele tem é meu, eu posso até trabalhar nessa empresa, eu até posso chegar cedo, eu até posso sair tarde, porém, a mentalidade dele é diferente. Por quê? Porque ele trabalha naquilo que é seu. E essa é a diferença, querido. Nós somos servos de Deus, somos, querido. Porém, eu não sou apenas servo, eu também sou filho de Deus, co-herdeiro com Cristo da glória. Porém, muitas vezes você está na igreja se vendo apenas como um servo, e o teu relacionamento com Deus é de um Deus carrasco, que eu vou ter que andar na linha, mas se eu tropeçar, Deus vai me colocar numa cama. Quantas vezes, querido, eu sou crente desde 1999, querido, eu tenho 25 anos de crente. Quantas vezes nesse tempo meu de crente eu vi a pessoa falar assim: olha, cuidado que com Deus não se brinca. Tem até a música, né? Cuidado, olhinha, com que você olha, né? Cuidado, mãozinha, com que você... Como é que é o... Lembra essa... Cantava na escola dominical? Gente, eu estou ruim de lembrar das músicas. Aleluia. Lembra? Mãozinha, toca com Deus. Alguém me ajuda aí? Ninguém lembra? Amém. Estamos ruim da memória. Mas o que acontece? A gente foi criado num ambiente que a gente via Deus como o quê? Deus como Senhor, e Ele é Senhor. Ninguém tem dúvida que Deus, Ele é o Adonai Senhor, que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porém, Deus não é apenas isso. Deus, Ele é meu Pai, o meu Abapai e o meu Paizinho. Então, quando eu vejo Deus apenas como Senhor, que se eu errar, eu tropeçar, Ele me coloca numa mesa do hospital. Cuidado, olha o que tu está fazendo. Aí o que acontece? Quem tem essa mentalidade, bati o carro, é Deus castigando. Aí a irmã está passando um momento difícil, bateu, perdeu o emprego. O que acontece na igreja? A irmã Ana está em pecado. Por que a irmã Ana está em pecado? Foi mandada embora do trabalho. Logo, se Deus castiga, Deus pesa a mão no servo que é infiel, logo se ela perdeu o emprego é porque ela está em pecado. Quantas pessoas viveram isso na sua vida? Eram julgados por aquilo de ruim que acontecia, quando na verdade, querido, isso é uma mentira. Porque Deus é Pai, Deus não castiga um filho que ama. Deus até pode disciplinar, e aí é diferente. A disciplina tem a ver com amor, não tem a ver com castigo. Você quer ver exemplo? Paulo. Diz a palavra que Paulo estava no barco. O Senhor revela: olha, esse barco vai afundar, vai naufragar, está lá em Atos. Aí diz a palavra de Deus: mas fica tranquilo, que ninguém do barco vai morrer, só vai perder as cargas. Aí o que feito acontece? Vem a tempestade, o barco afunda, todo mundo é largado na beira do mar. E aí está ali na praia, as pessoas começam a fazer uma fogueira, acendem uma fogueira, está Paulo ali mexendo na fogueira. Quando Paulo vai meter a mão ali no meio dos galhos, o que acontece? Uma cobra, uma víbora, serpente, extremamente venenosa, pica Paulo. E aí acontece, as pessoas que estão em volta e veem aquilo e falam assim: olha, verdadeiro, esse homem deve ser um fascínora, ele deve ser um assassino, ele deve ser um homem muito ruim. Por quê? Porque ele foi salvo do naufrágio, mas veio aqui na praia e morreu picado por uma serpente. Na visão daqueles homens, Paulo era um homem que estava debaixo de maldição, mas mal sabia eles que aquela picada era um instrumento para que Deus pudesse mostrar o seu poder, porque aquela cobra picou, Paulo não morreu, Paulo não ficou doente, mas antes, Paulo teve a autoridade e poder de dizer: esse Deus que permitiu que a cobra me picasse e eu não morresse,
é o Deus que quer libertar você, querido. Então, muitas vezes situações ruins vão acontecer na nossa vida, porque assim Deus vai permitir, querido. Está os discípulos lá no mar, a tempestade está vindo e Jesus estava no barco, querido. Vão ter situações que vão acontecer na nossa vida, que não vai ser castigo de Deus, mas vai ser projeto e propósito do Senhor. Eu já pregava domingo passado, quarta-feira, que o deserto, ele vai fazer parte da vida do cristão. Por quê? Deserto é lugar de experiência com Deus. Deserto é lugar de tu ter o sobrenatural na tua vida. Eu nunca vi alguém ter experiência com Jeová Jireh, o Deus que provê, sem passar por necessidade, querido. Só que o crente, aí que está. O crente que se relaciona com Deus tem a identidade de pai. Não, Deus é meu pai, mas é um pai carrasco. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, eu sou teu servo. Trabalhei anos afinco com a tua obra e tu nunca me deu um cordeiro. O pai olha assim, filho, na verdade tudo que eu tenho é seu. Tu tá vendo esses cordeiros aqui, ó? Tu nunca matou um cordeiro e comeu com teus amigos porque você nunca quis. E essa é a questão, querido. Talvez tua visão de Deus é o Deus Pai carrasco, castigador, e nunca teve relacionamento com Deus Abba Pai, o Paizinho, querido. E sempre que acontecem coisas ruins na tua vida, você coloca como se fosse castigo de Deus. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como Ele realmente é, querido. Um Deus Pai, um Deus amoroso. E acontece o seguinte: qual é a imagem que você tem tido de Deus, querido? Quando você fala que Deus é Pai, que tipo de pai você tem se relacionado com Deus? A palavra de Deus fala assim, ó, em Gálatas 4:12, ela apresenta outra característica de pai. E essa é maravilhosa, eu não vou me estender muito. Diz assim, ó, Gálatas 4:1 fala assim, ó, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Olha só que interessante. Embora sendo dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Olha só, Gálatas diz o seguinte, que nós, quando somos herdeiros, porém, não temos idade, falando humanamente, né? Alguém que é herdeiro de uma grande fortuna, mas ele é criança, ele não é dono dessa herança. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Então, ele vai ter cuidadores que vão guardar ele até atingir maturidade. Então, o filho, quando pequeno, não possui maturidade para administrar sua herança. Então, muitas vezes, nós somos como esse filho imaturo. Na nossa vida espiritual não é diferente. Muitas vezes você entrega a sua vida para Jesus. Você teve uma experiência de conversão legítima, porém, você não amadurece espiritualmente. 1 Pedro 2:2 fala o seguinte, ó, como crianças recém-nascidas, deseje de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Aqui Pedro nos fala que nós temos que ser inicialmente como crianças, que desejam o quê? Ardentemente o leite espiritual. Para o quê? Para que possamos amadurecer na fé. Porém, o que acontece? Tem muita gente, querido, que entra na igreja, começa a se alimentar com as questões básicas da fé, mas não amadurece, querido. Há um processo de amadurecimento para o quê? Para que você venha receber a herança de Deus, querido. Porém, a maturidade cristã é um processo. Tanto é que Paulo chegou aos Coríntios, chegou lá, e a igreja de Corinto estava tendo um monte de problema, e Paulo falou assim, olha, vocês já eram para ser maduros na fé, porém, quando eu cheguei para vocês, eu tive que tratar vocês como crianças, não pude dar alimento sólido. Por quê? Porque vocês não eram maduros e ainda não é. Só que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente que andava nos dons do Espírito. Era uma igreja que tinha profecia, tinha falar em línguas, tinha dom de cura, tinha várias manifestações do poder de Deus. Porém, Paulo chega ao ponto de dizer que era uma igreja carnal, porque era uma igreja infantil, que não tinha desenvolvido maturidade. E eis a questão, querido.
Na nossa vida espiritual nós precisamos amadurecer. Por quê? Porque se nós não amadurecermos na fé, nós não vamos poder usufruir da herança de Deus, querido. E o que acontece? Muitas vezes nós temos uma vida superficial com Deus, e é exatamente por ter uma vida superficial, a gente nunca desenvolve nossa vida com Deus. Tu quer ver? Gente que nunca para em ministério nenhum. A gente chega numa igreja, a gente começa a gostar daquele ambiente, louvor maravilhoso, palavra boa, mas vai passando o tempo, aquilo começa a nos incomodar, e aí qualquer situação, qualquer coisa, a gente sai da igreja. Por quê? Porque a gente se incomoda com pequenas coisas. Por quê? Porque não temos maturidade de fé, querido. E muitas vezes isso faz abortar. Eu mesmo, querido, eu já passei por muitos ministérios, e eu vou te dizer que eu abortei meu ministério pastoral, porque muitas vezes, apesar de ter o chamado, eu era infantil. Eu era uma pessoa, eu era imaturo espiritualmente. E devido à minha imaturidade, eu abortei muitas vezes o tempo de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu não aprendi a desenvolver maturidade com Deus. E como que essa maturidade é desenvolvida? Diz a palavra assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu conheço da palavra, mais maduro eu vou ficando e mais apto eu fico a receber o quê? A herança de Deus, os projetos e os propósitos de Deus para a minha vida, querido. Nós estamos com o projeto de 2025 de viver o sobrenatural com Deus. Mas nós tivemos um exemplo, por exemplo, quarta-feira, de Israel. Por quantos anos Israel andou no deserto, querido? Foram 40 dias? Quanto tempo? 40 anos. Por que 40 anos? Foram necessários 40 anos para gerar maturidade no coração do povo. E sabe quem foi que entrou na terra da promessa? Foram os filhos da promessa. Diz a palavra de todo aquele povo adulto que viram os mistérios no Egito, que viram as 10 maravilhas das pragas aconteceram, que viram o mar se abrir, que viram chover o maná do céu, brotar água da rocha, a coluna de fogo, a coluna de glória, que viram o milagre de Deus. Diz a palavra de Deus que todos eles não entraram, a não ser Caleb e Josué. E só entrou quem? Os filhos que não vivenciaram aquilo, querido. Os filhos do deserto entraram para a promessa. Por quê? Porque os filhos se amadureceram, querido. Mas foram necessários 40 anos para amadurecer a fé no coração deles. E muitas vezes Deus tem promessas, Deus tem heranças espirituais para você, mas porque você não desenvolve um relacionamento correto com Deus, você não tem uma identidade de filho correta com o Pai, você acaba não amadurecendo o suficiente e nunca consegue ter uma vida plena com Deus. Aí você não tem uma vida com Deus plena, não tem o teu ministério pleno, a tua casa, o teu relacionamento com o marido e mulher não é pleno, o teu relacionamento com os filhos não são plenos. Por quê? Apesar de você crente, apesar de estar na igreja, você está ferido ao teu princípio de se relacionar com o Pai, como ama Pai, querido. Ou você vê o Pai como um Pai carrasco, ou você vê apenas o Pai como alguém que vai te abençoar no momento difícil, mas só no momento difícil. Quando está tudo bem, você esquece do Pai. Por quê? Porque o Pai é só meu presenteador. O Pai, Deus Pai, é apenas aquele que me abençoa quando eu preciso. Quando eu não preciso, eu não busco. Quantas pessoas você conhece assim, querido? Pessoas que só vêm na igreja quando tem o quê? Dor de barriga. Estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade incrível. Aí eu vou para a igreja porque está difícil, as coisas estão ruins. Aí você vem, você ora, você busca. E Deus é bom, querido, porque a palavra de Deus fala que quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele nos responde. Aí você busca o Senhor de todo o coração, Deus te abençoa. Mas aí quando você recebe a bênção, o que você faz? Você sai da presença do Pai. Por quê? Porque o Pai é só aquele que me abençoa no momento difícil. Você está entendendo como a tua visão que você tem de Deus como Pai vai influenciar diretamente na tua vida aqui na terra, no teu relacionamento com teus filhos, mas principalmente no teu relacionamento com Deus, querido. Então é tempo, meu amado, nessa noite, de nós amadurecermos como filhos. Não permitir que o inimigo venha distorcer a imagem de Deus como Pai para nós.
Porque Deus, Ele não é apenas um Deus carrasco, que vai me castigar se eu errar. Não, porque Deus é Pai. Deus não vai ser apenas aquele que me dá tudo que eu quero. Não, vai ter horas que Deus vai dizer não, querido. Ele vai dizer, não, filho, eu não vou te dar porque não é bom para ti. E Ele ainda assim vai continuar sendo seu Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Israel, vem aqui. Aleluia. Queridos, hoje é dia de ceia. É dia de ceiarmos ao Senhor. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 11. Cadê Milton? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Abra aí quem quiser me acompanhar. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo, acho que é 23 ou é 23. A palavra de Deus fala assim, ó: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. E ele fala: fazei isto em memória de mim. E de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E ele fala assim, ele continua: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Querido, a palavra-chave do momento da ceia é examinar-vos. Querido, você precisa aprender a examinar como está o teu coração, e não apenas como está o teu coração, como está a tua vida, o teu estilo de vida, o teu relacionamento com Deus, querido. Porque aquele que tem entendido e aprendido a importância do seu relacionamento com Deus, como um pai, não um pai carrasco, não um pai ausente, não apenas um pai que dá tudo aquilo que eu quero, se não der eu fico bravo, não apenas como um filho imaduro que não amadurece, que nunca cresce, apesar de ter uma herança incrível de Deus preparado para você, você nunca consegue usufruir daquilo. Por quê? Porque não consegue se examinar, não consegue ter amadurecimento de filho e entender que há coisas na sua vida que você precisa mudar. E diz a palavra que exatamente porque muitos não se examinam, muitos têm distorcido o que é se relacionar com Deus como Pai. Diz a palavra que tem muitos doentes na igreja. E isso é palavra para a igreja, isso não é palavra para quem não é crente. Porque só participa da ceia do Senhor aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quem não confessa a fé em Cristo não precisa receber essa palavra. Essa palavra é para a igreja, querido. E ele fala que na igreja tem muita gente doente. E ele fala, e muitos que até já dormem. E ele diz assim, ó, muitos faleceram, querido. Por quê? Porque comeram, tomaram a ceia do Senhor indignamente. Indignamente por quê? Porque não tiveram a capacidade, a maturidade de se examinar.
E meu amado, esse examinai-vos é individual. Glória a Deus. Eu não posso falar sobre a vida da irmã Rosa. Eu não posso falar sobre a vida da irmã Michele. Ah, pastor, mas eu vi o pastor ontem à noite, ele brigando com a esposa, falou coisas horrorosas. Pastor, não é para tomar ceia, querido. Eu posso ontem à noite ter brigado com a minha esposa, quebrado o pau em casa, mas meu querido, se à noite eu dobrei meus joelhos, pedi perdão para ela, ela pediu perdão para mim, eu examinei meu coração e eu tomei posse da graça do Senhor Jesus, que se renova a cada manhã, que diz a palavra assim, que se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus se renovar a cada manhã, o que aconteceria conosco? Nós seríamos consumidos. Aleluia. Querido, a graça se renova a cada dia. Aleluia. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Pastor, mas eu fiz algo horrível, horrendo, querido. Há um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Ou um filho que chega diante do Pai sinceramente e fala assim: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Que foi o que o filho pródigo fez? O filho pródigo desejou a morte do pai. Falou assim: Pai, tu está demorando para morrer, me dá herança. Por que não morre, velho? Velho, morre logo, eu quero a minha herança. Não vai morrer, então me dá adiantado. Foi isso que o filho fez. O filho mais novo, não vendo a morte do pai chegar, desejou a morte do pai. Quando não aguentou mais, falou e falou assim: Pai, me dá a minha herança. Mas diz a palavra que quando o filho pródigo examinou a si mesmo, ele olhou para dentro de si e falou assim: eu não quero mais viver assim. Diz a palavra que ele voltou e o pai o abraçou. E o pai falou assim: ó, você estava morto e reviveu. E ele falou assim: ó, receba um novo anel, que simboliza a minha nova aliança contigo. Receba vestes novas, vestes brancas. É as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Querido, isso significa, sabe o que? É a graça de Deus. É a graça do Senhor. Então nessa noite, o Senhor te chama a examinar o seu coração. E eu quero convidar você, querido, que tem examinado o seu coração, que tem entendido o conteúdo desta palavra de hoje, que você precisa mudar a forma que você tem relacionado com Deus, que você precisa aprender que Deus, Ele é Pai, Ele não é apenas um carrasco, mas Ele é um Deus de amor. Ele pode até te disciplinar, mas é com amor. Ele pode até te dizer não, mas Ele diz com amor. Ele até pode dizer: filho, você não está pronto ainda, você é imaturo, mas quando você atingir a estatura de varão perfeito, você vai viver aquilo que você tem sonhado. Quando você entende isso, querido, você vive o melhor de Deus para a tua vida. Então o Senhor, nesta noite, filho, Ele te chama a examinar o seu coração. E eu vou estar convidando a irmã Michele aqui. Quem mais eu vou convidar? Eu vou convidar a irmã Cris. Vem cá, irmã Cris. Irmã Michele e irmã Cris vão estar ministrando a ceia em nome de Jesus. Irmã Cris, pegue o pão. Irmã Cris, pegue o pão. Irmã Michele, pegue o suco que simboliza o vinho. E meu amado, nessa noite, o Senhor te chama a renovar a tua aliança com Deus. O Senhor quer que você renove não apenas a sua aliança com o Deus Senhor, que Ele é. Ele quer que você renove a aliança dele não apenas com o Deus Criador, porque Ele também é o Elohim, Criador de todas as coisas, o Deus Sabaote, Senhor dos exércitos. Mas Ele quer que você renove a tua aliança hoje com Deus Pai. Amém, amado? Escute o que eu quero dizer. Deus te chama nessa noite a você renovar a sua aliança, a sua identidade de filho com Deus Pai. Então você, nessa noite, que tem examinado o seu coração e até tem visto erros: Senhor, eu tenho tropeçado, eu tenho falhado aqui como pai, eu tenho falhado ali como marido, eu tenho falhado aqui como teu servo, Senhor, porque eu também sou servo, e eu não tenho te servido como eu deveria, eu não tenho feito a tua obra como eu deveria, eu tenho negligenciado o teu chamado. Mas Senhor, nesta noite,
neste dia de ceia, eu renovo a minha aliança de filho contigo. E meu querido, quando você renova a tua aliança como filho, Deus ele reestabelece o tabernáculo de Pai na tua casa. Então, em nome de Jesus, venha fazer parte do corpo da ceia. Você vai pegar o pão, você vai pegar o suco que simboliza o vinho, e você vai para o seu lugar. E não coma ainda, porque nós vamos orar e vamos comer juntos. Vem em nome de Jesus, amém? Venha, amado, venha. Pegue ali, vamos fazer parte da ceia do Senhor. O sangue de Jesus te purifica nessa noite. Não há pecado, não há falha que o sangue de Jesus não te lava. Aleluia. 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 Leve o seu lugar e nós vamos orar, querido. Aleluia. Querido, a palavra de Deus fala assim, que na noite que o Senhor foi traído, querido, na noite que o Senhor sabia que ele ia ser traído, ele nos deixou o maior ensinamento de renovação de aliança que ele poderia deixar. Mesmo sabendo que daqui a algumas horas o seu amigo mais íntimo, com um beijo, trairia, ele estava dizendo assim, ó, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e disse, tendo graça a partir de si, este é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Querido, isso aqui agora é apenas um pão para alguns. Para alguns isso aqui é um alimento feito com trigo, com água, que não tem valor nenhum, querido. Mas para aquele que crê no poder que há no sangue de Jesus e no poder que há na sua palavra, isso aqui é sinônimo de renovação de aliança. Esse é o maior ato profético que a igreja faz, porque a palavra de Deus fala que nós faremos até que ele venha. Então nessa noite, querido, eu quero orar com você. Meu querido, você que quer renovar sua aliança com o Senhor, você vai orar agora, eu vou orar com você. E em nome de Jesus, examinando o teu coração, examinando a tua identidade de filho, restaurando a paternidade de Deus na sua vida, eu oro agora, renovando a tua vida no altar do Senhor. Levante o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que simboliza a palavra de Deus. Vamos orar, e eu quero que você ore, querido. Se você tiver que confessar algo diante de Deus, confesse. Se você tiver que pedir perdão ao Senhor por algo, peça agora. Mas restaura a tua aliança com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco agora a vida dos teus filhos, Senhor. Tu conheces o coração, tu sabe como está o estilo de vida dos teus filhos. Tu sabes, Senhor, como o inimigo tem distorcido, Pai, a tua palavra e a tua paternidade na vida deles. Quantos aqui, apesar de serem filhos comprados com teu sangue, lavados no sangue do Cordeiro, têm se visto, Senhor, numa posição inferior como servo, têm se visto como escravo
Senhor, não tem vivido, Senhor, tudo aquilo que o teu sangue conquistou na cruz. Mas nessa noite, Senhor, nós tomamos posse do teu sangue na cruz, tomamos posse do teu corpo, Senhor, lançado no madeiro, e pedimos perdão, Senhor, se temos errado, aonde temos tropeçado, aonde temos falhado, Senhor, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite a nossa aliança de filho seja restaurada, assim como o filho pródigo, Senhor, que desperdiçou o seu tempo, o seu chamado no mundo, quando se humilhou e reconheceu o seu erro, a sua aliança de filho foi restaurada. Nesta noite eu profetizo a restauração da identidade de filhos no coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Receba nessa noite a aliança de filho, receba a adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Como o pão que simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. E diz a palavra, e semelhantemente ele tomou o cálice da nova aliança e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Querido, esse suco não é o sangue de Cristo, ele não é. Nós não cremos na consubstanciação, onde o suco vira sangue, não, querido. Nós cremos que isso aqui é um ato profético que a gente faz em memória de Cristo. Mas, meu querido, quando você faz isso aqui profeticamente, crendo que isto aqui aponta para o sangue de Jesus, querido, o sangue de Jesus que é real, ele lava, ele limpa, ele purifica, ele renova, ele restaura a tua vida no altar do Senhor, porque foi graças ao sangue de Jesus que nós fomos comprados, querido. Nós não éramos órfãos, nós éramos abandonados do mundo, mas graças ao sangue de Jesus nós fomos comprados, e hoje nós somos filhos. Eu e você somos filhos de Deus, graças ao sangue de Jesus, esse sangue da nova aliança. Querido, nesta noite, o sangue de Jesus, ele lava a tua vida, ele lava o teu coração, ele lava a tua boca, ele lava a tua mente. Se a tua boca é suja, hoje o sangue de Jesus te lava profeticamente em nome de Jesus. Se o teu coração tem sido um coração mau e ruim, hoje o sangue de Jesus lava o teu coração. Ou se os teus olhos têm sido maus, os teus olhos têm sido trevas, hoje o sangue de Jesus, ele te lava e te dá olhos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Querido, este suco simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. Então nessa noite, receba do lavar regenerador do sangue de Jesus. Tomai e bebei o suco da nova aliança com o Senhor Jesus, que é renovado na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Tomai a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, alma, receba a renovação da tua aliança com Deus. Oh, aleluia, receba a restauração da tua identidade de filho. Satanás não vai mais te distorcer quem é Deus para você. Em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor venha gerenciar essa maturidade na tua vida, para que você venha receber a herança de filho. Que nessa noite a tua visão de pai distorcida seja quebrada em nome de Jesus, e você venha restaurar a identidade do Abba Pai, do Paizinho, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, glorifica o Senhor, igreja. Aleluia. Se este sangue lavar,
Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu baixar, minha moça. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar a tua identidade de filho. Não deixe o inimigo distorcer quem Deus é para você, Senhor. Um Deus poderoso, mas também um Deus íntimo, que é paizinho seu, querido. Em nome de Jesus, amém? Queridos, quarta-feira, culto de oração nesta igreja. Ainda estamos na campanha do sobrenatural de Deus, vivendo, alcançando o sobrenatural do Senhor em 2025. Estaremos aqui às 8 horas. Meu amado, venha. Tem sido uma bênção, culto de oração. A gente tem vivido o sobrenatural de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, nós faremos vigília nesse sábado, mas o Gilson e a Josi não vão estar, né? Então, por causa de vocês, eu vou cancelar para sábado que vem. Amém? O que eu quero vocês aqui vai ser um mistério de Deus. Então não vai ser nesse sábado, sábado que vem, vigília. A gente vai estar às 10 da noite aqui. Pastor, vai até que hora? A hora que Deus mandar. Esse negócio de vigília ser até 6 da manhã, eu não acredito não. A gente vai se der meia-noite e acabou, amém. Mas se for 6 da manhã, 10 da manhã, eu estiver aqui no mistério, a gente fica. Mas, meu amado, prometo que vai ser uma vigília deliciosa, onde você vai buscar o renovo, vai buscar, você que não é batizado do Espírito Santo, vai buscar o batismo. Você que tem buscado o renovo de Deus, você vai ser renovado. Então, sem ser esse sábado, no próximo sábado, teremos vigília. Então, esse sábado, teremos o culto das mulheres, amor. Cadê meu amor? Vai combinar, então a gente ainda vai combinar se esse sábado vai ser o culto das mulheres, já que não vai haver vigília. Então, quarta-feira às 8 horas, culto de oração. Domingo, culto da família. Meu querido, o Senhor tem falado ao seu coração neste lugar? Então, em nome de Jesus, é uma pena que hoje faltou muita gente, tem gente viajando de férias ainda, e tem que tirar, irmão, crente tem que tirar férias mesmo. Crente não pode tirar férias de Jesus, querido. Crente tem que estar lá, tem que estar fazendo a obra, crente tem que estar lá, rapaz, está lá em Cambuinha, sei lá, Bombinhas, Garopaba, mas está lá louvando ao Senhor, está adorando ao Senhor. Vai na igreja, vai visitar a igreja, meu irmão. Amém. Tirar férias é maravilhoso, mas recarrega a bateria e volta para louvar, adorar o Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Algum pedido de oração? Eu quero estar orando pelo Clóvis. O irmão Clóvis está no hospital lá em... É PUC, amor? Está no hospital lá, ele está com um problema seríssimo no rim, está todo inchado. Irmãos, nós vamos orar pelo milagre. O marido da Viridiana, o pai do Manuel. Então vamos estar orando. Quero levantar um clamor pela vida dele. Mais alguém? Amém? O esposo e a filha da irmã Vera. Quem? Filho. Ah, a filha, sua filha que está Filho. no plano. O filho e a filha. É a filha, é a filha. A filha e o filho, o enteado dela. A filha eu sei que está com eclâmpsia no hospital, né? Está grávida, né? Vamos estar orando também em nome de Jesus. Então, irmãos, levante sua mão porque você é filho. Filho tem a autoridade do Pai sobre a sua vida. Hoje nós não precisamos de profetas, de sacerdotes, mas hoje como filho você tem a autoridade de entrar no Santo dos Santos e orar e clamar e viver o sobrenatural. E nessa ousadia, nessa autoridade, estenda suas mãos. Vamos estar orando por essas famílias em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida do Clóvis no teu altar. Deus, ele está aqui no hospital. Senhor, tudo acontece para a tua glória. Assim como Paulo colocou a mão nos gravetos e foi picado, mas foi para a tua glória. Eu creio que o Clóvis está no hospital para que a sua glória se manifeste na vida dele. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, todo espírito de morte. Repreendemos, Senhor, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade sobre a vida do Clóvis. Profetizamos a restituição, Senhor, dos rins, Senhor. Seja o que for, o mal que estiver sobre ele, que venha sair, em nome de Jesus. Eu oro sobre a filha da irmã Vera, que está no hospital com eclâmpsia, Senhor. Essa doença da toxoplasmose vai ser arrancada, não vai alcançar o bebê. Nós consagramos esse bebê a ti, cobre ele com teu sangue. Não deixa que nenhum mal, nenhum vírus, nenhuma bactéria venha se alojar, ou venha fazer algum mal-estar nessa criança, mas que ele venha nascer perfeito com a tua glória. Abençoa a filha dela, Senhor. Abençoa o seu filho também que está enfermo. Que a tua misericórdia venha alcançar ele, venha alcançar a sua filha, venha alcançar o Clóvis e todos aqueles que têm colocado seus pedidos de oração. Nós cobrimos também com a tua oração. E eu creio que 2025 vai ser o ano de alcançar experiências sobrenaturais com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja?
Diogo também no teu altar, meu cunhado, que sofreu aquele acidente. Pai, em nome de Jesus, repreende todo mal, toda depressão, toda angústia. Que este acidente seja para que o teu poder se manifeste na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos, Senhor, nos leva agora para os nossos lares, Senhor, na tua paz. Nos livra, Senhor, de todo acidente, de toda seta do inimigo, Senhor, de todo laço do passarinheiro. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, cheia do teu Espírito, Senhor. Que possamos, Senhor, viver como filhos, Senhor. Andar nesta terra, mas andar como filhos de Deus, filhos das promessas, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, vivendo tudo aquilo que tu tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Cristo espalhada